Eu sou Hildegard Schneider e líder de Worldwide Wings. E aí vem o episódio 96 da minha série O Despertar da Noiva, com o tema O Mistério de Pessah, parte 2. No último episódio, episódio 95, falamos sobre a instrução de Yahvé de que todo homem de uma família deveria sacrificar um cordeiro por sua família. Descobrimos que foram muitas ofertas de cordeiro. Por exemplo, se deduzirmos que um número superior a 600 mil homens saíram e que nem todas as famílias sacrificaram um cordeiro, então talvez 500 mil cordeiros foram sacrificados, ou apenas 400 mil, considerando que muitas vezes vários homens viviam na mesma casa em uma só família. Essa enorme quantidade de sacrifícios liberou um poder tão grande no reino espiritual que em todas as famílias dos egípcios os primogênitos morreram às garras de ferro do faraó, que não deixou os israelitas irem, quebrou e os israelitas foram libertos. A palavra hebraica olá para sacrifício, que aparece 289 vezes em hebraico na Bíblia, vem da palavra raiz ala. As duas primeiras letras, Ain e Lamet, formam a palavra hebraica al, que significa yor. A letra Ain significa olho, percepção e insight. A letra Lamed representa ensino, aprendizado, propósito ou autoridade. Uma maneira de olhar para um jugo é como uma percepção de autoridade ou um insight instrutivo. Uma fonte descreve isso como a experiência da equipe. O dicionário Merriam-Webster descreve o jugo como uma barra ou estrutura presa às cabeças ou pescoço de dois animais de trabalho, por exemplo, bois, para permitir que eles puxem um arado ou uma carga pesada. Um jugo é usado para prender um animal ou humano a um objeto que foi chamado de fardo. Quando dois ou mais animais eram usados, o jugo distribuía o peso ou a força necessária para movimentar a carga. Os paleo-hebreus representavam a primeira letra do alfabeto como dois bois puxando uma carga. Embora Yahvé também pudesse ter ordenado que Moisés pudesse oferecer um sacrifício de cordeiro substituto para todos, Yahvé exigia que cada pai de família sacrificasse um cordeiro. E mais tarde, Yahvé deu as instruções de sacrifício individuais para o tabernáculo e para o templo. Ou seja, esse sacrifício é inseparavelmente ligado a Yahvé. E agora vamos analisar mais de perto esta conexão. Como já ouvimos, a palavra olá para sacrifício contém a palavra al para yor. E não é assim que o yor, sob o qual Yahvé se comprometeu voluntariamente, ou seja, para sacrificar seu filho Yeshua antes da fundação do mundo, ele agora aqui impôs a todos os pais de famílias nesta noite de Pessah para que possam participar de seu yor, jugo de sacrifício. Yahvé está se colocando sob um jugo de sacrifício com os chefes das famílias. Por favor, faça uma pausa aqui e pense sobre isso. Quanto mais e mais meditamos sobre isso e lemos as Escrituras sobre o assunto, mais descobrimos que os caminhos de sacrifício estão inseparáveis do nosso Elohim. Nós compreendemos que esses caminhos são inseparáveis de sua natureza. Mesmo se tomarmos as palavras de Yeshua, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Mateus 11:29, não ganhamos novos insights sobre o Pai seguindo os ensinamentos de Yeshua?
Não aprendemos uma nova perspectiva sobre Elohim através de seu filho e um novo relacionamento? Também encontramos essa ideia de sacrifício nas instruções para as 3 festas. Assim, lemos as seguintes instruções de Pêssar em Levítico 23, 12 e 14. E no dia em que fizerdes essa apresentação, oferecereis a Yahvé o holocausto de um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito. Sua oferta de cereal nesse dia será o equivalente a 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferenda queimada para Yahvé de aroma agradável e uma oferta derramada, libação equivalente a 1 litro de vinho. Não comereis pão, nem espigas tostadas ou pão cozido antes desse dia, isto é, antes de terdes trazido a oferenda de vosso Elohim. É uma lei perpétua para os vossos descendentes onde quer que habiteis. Aqui novamente estamos falando sobre o sacrifício de um cordeiro, que nos dias de hoje não estamos oferecendo literalmente porque não há templo, mas podemos oferecer o valor do cordeiro. Afinal, é uma lei perpétua para os vossos descendentes onde quer que habiteis. Independentemente das instruções dos sacrifícios no tabernáculo e no templo, encontramos na palavra de Yahvé tanta evidência de que as pessoas naquela época tinham acesso a este lado de Yahvé, que sua natureza estava intimamente ligada aos sacrifícios. Como Jó, por exemplo. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Yahvé e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Jó 1:2. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Jó 1:4. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, ola, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um de seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Yahvé em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Jó 1:5. Jó era bom, honesto. Tam significa moralmente inocente, correto, aquele que é moral e eticamente puro. Justo, Yazar, igual a reto, justo e temente a Yahvé. E este homem, que era honesto e eticamente puro, reto e justo, ofereceu sacrifícios ao seu Elohim. Ele desejava, através dos holocaustos, santificar os dias dos banquetes de seus filhos e filhas e oferecer sacrifícios pelos pecados que talvez seus filhos e filhas tenham cometido. Por quê? A fim de arrepender-se perante a Yahvé e para que não sejam condenados. Nós simplesmente descartamos isto como prática do Antigo Testamento, já que dizem que isto não se aplica mais a nós, como também afirmam nas congregações que a Torá não se aplica mais a nós, sendo que o próprio Yeshua disse: com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum iô ou mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5:18. Yeshua e o Pai são um. Não há 2 ensinamentos diferentes neles, mas eles e seus ensinamentos são um. Se declaramos que tudo é puro, devemos então incluir isto? Mas quem se sacrificaria diante de Yahvé pelo comportamento rebelde de seus filhos? E Jó diz que ele sempre fez isso. Jó tomou os sacrifícios de sua posse e diz o seguinte: ele possuía 7.000 ovelhas,
3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Jó 1:3. E então veio outro dia em que Jó quis fazer um sacrifício para as festas de seus filhos. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: Eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente, surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Jó 1:13-15. Como foi possível que, de repente, Jó se tornou incapaz de fazer sacrifícios de animais? Neste ponto, devemos inserir a conversa entre Yahvé e Hassatã, na qual Yahvé havia dado permissão ao inimigo para tocar em tudo o que pertencia a Jó, menos nele mesmo. E o que Hassatã fez? Em primeiro lugar, ele tocou nos rebanhos de animais de Jó e assim levou os animais para longe dele para sacrifício. Portanto, desta vez, Jó não poderia mais fazer sacrifícios em nome de seus filhos e filhas. Jó conhecia o poder do sacrifício. É claro que hoje não abatemos mais cordeiros, mas podemos levar o valor de um cordeiro, ou até mesmo de vários cordeiros, a um sacerdote que conhece sobre esse tipo de sacrifício e depois orar para um motivo específico relacionado ao sacrifício. E como Hassatã conhece o valor e o poder do sacrifício, o inimigo, entre seus seguidores, usa esses mesmos sacrifícios. Quanto mais seus seguidores se sacrificam, mais forte é seu poder. Por exemplo, ouvi dizer que os donos de uma fábrica de pães muito conhecida sacrificaram 12 caminhões de galinhas ao Deus do mar para que mantivessem sua posição de liderança no mercado. E todos nós sabemos sobre os sacrifícios oferecidos a Hassatã, até os sacrifícios humanos. Hassatã não criou nada de novo com os sacrifícios. Ele apenas imita Yahvé. Vejamos outras passagens da Bíblia. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas se haviam reunido em assembleia em Mispá, os príncipes, líderes do povo filisteu, subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso, os filhos de Israel sentiram grande medo dos soldados filisteus. Correram para Samuel e lhe rogaram: não cesses de invocar o nome de Yahvé, nosso Elohim, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeirinho ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto a Yahvé, pelo povo de Israel. E Yahvé o ouviu e respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Elohim, os filisteus atacaram Israel. Mas naquele dia, porém, Yahvé trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu, colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. 1 Samuel 7:10. Também aqui vemos muito claramente que o sacrifício estava relacionado com um pedido a Yahvé, que ele concedeu. Israel partiu com tudo o que possuía. Naquela mesma noite, Deus falou com ele por meio de uma visão e o chamou: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então Yahvé continuou: Eu sou Yahvé, o Elohim de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Gênesis 46, 1-3. Novamente vemos que Yahvé respondeu ao sacrifício e fez uma grande promessa a Israel. Quanto mais estudamos a palavra de Yahvé a respeito dos sacrifícios, mais vemos que os sacrifícios pertenciam aos crentes.
E o grande exemplo disso é o próprio Yahvé, que deu o maior sacrifício para sacrificar seu filho por nós. Com base nessa oferta, Yahvé espera sacrifícios de nós como expressão de nosso amor por ele. Nós o honramos e ele nos responde. Chag Sameach Pesach.